Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. A alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar, e também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister, não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é, então certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, você vê. Então dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque. Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí, beleza. E ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, veículos mais antigos não têm, né? Aí, letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeito. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta. Direção defensiva. É equipamento do veículo capaz de diminuir o impacto do corpo do ocupante contra o próprio veículo, em caso de colisão. Que equipamento é esse? Seria um paraquedas, um airbag, um sistema de suspensão ou uma almofada? O que vocês acham? Equipamento do veículo. Você já viu veículo ter almofada como equipamento? Não. Tem gente que até carrega almofada dentro do carro, mas não é equipamento do veículo. É a pessoa que quis carregar a almofada ali. Não existe almofada na relação de equipamentos para os veículos, né, gente? O sistema de suspensão até é um equipamento do veículo. Mas o objetivo do sistema de suspensão é reduzir o impacto do corpo do ocupante contra o veículo? Não, é reduzir o impacto do veículo em relação a buracos e irregularidade na pista. Então, não é. A resposta é airbag, aquela bolsa de ar que infla ali na frente do condutor e dos demais ocupantes, no caso de colisão. Aquela bolsa infla instantaneamente, em milésimos de segundo, e evita de você colidir com o rosto, o peito contra o volante, contra o painel. Essa é a resposta. E paraquedas, absolutamente não. Essa aqui é aquela absurda que toda questão tem, né? Paraquedas, você sabe o que é. Carro não tem paraquedas. Letra B de bola a resposta. Questão de mecânica. A indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento nos veículos modernos. Ok, perguntou nada, só afirmando. A direção que ajuda a diminuir o esforço físico de quem, hein? Esforço físico do condutor? Provavelmente, né? É qual, hein? Que direção é essa? A gente tem a direção mecânica, que é aquela que não tem nada para ajudar, é só ali mesmo a barra, a cremalheira, você tem que fazer força ali, né? É o famoso queixo duro, o pessoal antigamente chamava de queixo duro. Tem essa direção, que é aquela antigona mecânica que não ajuda em nada, que está falando ajuda a diminuir o esforço. Então, isso aqui não é. Direção elétrica, ok, existe o sistema de direção elétrica onde tem um motor elétrico que faz força no sistema de direção para você. Você vira o volante, ele entende que você está querendo fazer aquele movimento e o motor elétrico é que faz a força para você. Isso aqui ajuda demais da conta. Provavelmente é essa a resposta.
Direção normal. O que é direção normal? Não existe direção normal. Hoje a elétrica, a hidráulica e a mecânica, todos são normais, né? Então isso aqui inventaram. Direção dinâmica. Se existe direção dinâmica, eu nem conheço. Então os mecânicos aí que me ajudem, nunca ouvi falar. Conheço elétrica, hidráulica, mecânica, dinâmica não. Então letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre direção defensiva e ela diz o seguinte: o condutor deve se concentrar no ato de dirigir buscando alguma coisa, exceto, aí quando aparece o exceto a galera chora. Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo. E acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, que aqui fala que o condutor deve, né? Então o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, né? Antes do deve. Deixa eu riscar aqui, ó. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir buscando ficar atento à movimentação de pedestres, isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então aqui sim. Eu estou procurando qual que não deve. Não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira? Sim. Eu estou procurando qual que ele não deve. Utilizar o telefone celular por meio do Viva Voz? Você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito. Mas aí você pensa assim, eu ponho no Viva Voz, deixo lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no Viva Voz, tá? E a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir, você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olha, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo, para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder. Direção defensiva. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento. Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso. Denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo. Ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o Código de Trânsito brasileiro, a sutil diferença, onde trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, né? Então, como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então, faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinho, certamente vai ser essa a resposta. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso. Sim, porém rápido? Não. Denso e lento, né? Está fora. Onde o tráfego encontra-se livre? Não. Rápido? Também não. E nem é tráfego também, né? Sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego. Eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido, tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade. Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, ó, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio?
Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá pisando no freio ou na embreagem antes ou depois, não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo, sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai, porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então, pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita, não. Para virar, a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Primeiros socorros. E a questão diz o seguinte: somente poderá ser removida uma vítima do local do acidente, sinistro acidente, se... Olha, remover, gente, remover vítima do local do sinistro quebra uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas em primeiros socorros e uma dessas 10 regras é: não remova a vítima, deixe ela lá, onde está. Só que toda regra tem exceção. E aqui está tratando exatamente da exceção, ó, somente, só se for em casos extremos. Vamos ver? Se ela pedir, não, me tira daqui. Não, esse não é um caso extremo. Se não for possível a chegada do resgate até o local, pense, o resgate não pode chegar até lá, ou você não conseguiu acionar esse resgate de jeito nenhum. Vocês estão num lugar totalmente remoto. Vamos supor que você seja um dos envolvidos e vocês estão lá, você está bem, tem gente machucada, ferida, você não consegue acionar resgate, não consegue chamar ninguém para poder ir até um resgate. Então, aí sim, é um caso extremo, pode ser. Se ela estiver correndo risco de morte, não necessariamente. Muita gente marcaria essa resposta. Talvez você tenha marcado essa, né? Mas não necessariamente. Muitos casos de vítimas ali correndo risco de morte, mas que você não deve remover a vítima. Por quê? Porque o socorro pode chegar até ela. A preferência vai ser sempre o socorro chegar até a vítima e nunca a vítima ir até o socorro. É muito melhor você levar a ambulância, os equipamentos, o pessoal até a vítima, do que pegar essa vítima e levar lá no socorro especializado. Esse transporte, essa remoção que você vai fazer com essa vítima, 90% das vezes vai causar dano a ela. Você não tem ali uma maca, você não tem um equipamento adequado, você não tem treinamento adequado. Por melhor que sejam as suas ações, nunca vai ser igual de um pessoal especializado, treinado com os equipamentos adequados. Ok? Então isso aqui, não. Se ela estiver inconsciente, então eu posso levar ela? Não. Não pode. Só nesse caso aqui, se não for possível a chegada do resgate até o local. Aí sim. Letra B de bola é a resposta. Processo de habilitação. Sobre as exigências para veículos de transporte escolares, marque a alternativa errada. Ele precisa de registro como veículo de passageiros. Sim, isso é verdade. Ele precisa de uma faixa escrita transporte de passageiros. Não. A gente sabe que o veículo de escolar tem uma faixa amarela ali, mas não é escrito transporte de passageiro. O que vem escrito lá? Escolar. Não é isso que vem escrito lá? Pois é, então aqui está errado. Essa é errada, eu estou procurando a errada, achei ela. Precisa de inspeção semestral, quer dizer, uma vistoria a cada 6 meses? Precisa. Precisa de tacógrafo, que é aquele registrador de velocidade e tempo de trabalho? Precisa. Só não precisa dessa faixa escrita transporte passageiro. Precisa da faixa escrita escolar. Letra B de bola a resposta. Processo de habilitação. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir motocicletas com no máximo 125 cilindradas. Que o camarada com a categoria A pode conduzir motocicleta, eu não tenho dúvida. Porque a categoria A diz que eu posso conduzir veículo de 2 ou 3 rodas. E motocicleta tem 2 rodas. Agora, esse lance aqui de no máximo 125 cilindradas, não existe em lugar nenhum da legislação, tá? Tá fora. Veículo de 2 ou 3 rodas? Ok, certinho.
Motocicletas a partir de 125 cilindradas? Mesma coisa, aqui está falando motocicletas, eu sei que pode. A partir quer dizer só de 125 para frente? Se eu quiser pegar uma de 100 cilindradas, eu não posso? Claro que pode. Então, esse lance aqui de máximo, a partir, isso aqui é só para confundir você, tá? Veículos motorizados com mais de 3 rodas? Não, não pode. Com mais de 3 rodas, não pode. Categoria A é só para 2 ou 3. 2 ou 3 rodas. Essa é a resposta. Essa aqui está errada. B de bola. Processo de habilitação é o tema dessa pergunta. E ela diz o seguinte: no exame de direção veicular, uma falta média equivale a 2 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Quanto será, hein? E para ser aprovado, não poderá exceder a... Então vamos lá. Para passar no exame de direção, não pode perder mais que 3 pontos. Então, o máximo que você pode perder é 3 pontos. Então, essa serve e essa serve. Essa aqui está fora, essa aqui está fora. Beleza? Guarde isso. Não pode exceder a 3 pontos. Até 3 pontos que você perder na hora do exame de direção, você ainda está aprovado. Isso vale para qualquer veículo, tá? Ciclomotor, motoneta a gente não faz exame de motoneta, né? Ciclomotor, motocicleta, automóvel, caminhão, ônibus, carreta, qualquer exame de direção que você for fazer. Até 3 pontos que você perder, beleza. Ó, para ser aprovado, não pode exceder, ou seja, não pode passar de 3 pontos. Até 3 pontos está ok. Mas aí vem uma outra pergunta aqui também. No exame de direção, uma falta média. Vamos supor que você cometeu uma falta média lá na hora do exame. Quantos pontos que você vai perder? Você sabe que mais de 3 você dança. Cometeu uma falta média, quantos pontos? A resposta é letra A, 2 pontos. Aqui vai caber 2 pontos. Professor, mas como assim? Eu aprendi que a falta leve é 3 pontos, que a média é 4, que a grave é 5 e que a gravíssima é 7. Você está confundindo pontos por infração de trânsito com pontos por falta em exame. Nós estamos falando aqui de falta em exame. Você ainda não é habilitado. Depois que você se tornar habilitado, aí você vai pegar a sua habilitação, seja ela provisória ou definitiva, e se você cometer uma infração de trânsito média, que deve ter sido essa a sua confusão, aí você vai levar 4 pontos no prontuário, na sua habilitação. Mas aqui nós não estamos falando de infração. A questão que está falando no exame de direção. Você ainda não é condutor, você não está cometendo infração. Você cometeu uma falta de exame. E no exame existem 4 tipos de falta. Falta leve, 1 ponto. Falta média, 2 pontos. Falta grave, 3 pontos. E falta eliminatória, que aí não tem ponto. Já eliminou direto. Então não confunda falta de exame de direção, falta no exame de direção, com infração de trânsito da pessoa que já está lá habilitada. Não confunda isso, tá? Então, se você marcou a letra B, é porque certamente você confundiu infração de trânsito com falta em exame de direção. A resposta aqui, letra A.